dizer alguma coisa para você, que tem alguma coisa errada. Bom dia, graça e a paz. Quero agradecer. O tema da minha mensagem hoje de manhã é... E o texto que eu escolhi usar foi de Êxodo, no capítulo 12, no verso 26. Êxodo, capítulo 12, verso 26, 2 versículos muito simples. E ele diz o seguinte: E acontecerá que quando os vossos filhos vos perguntarem, que rito é esse? Quando os vossos filhos vos perguntarem, que cerimônia é essa? No verso 27 está escrito o seguinte: Então direis, esse é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos do Israel, no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinava e orava. A Páscoa, ela é uma festa judaica. É uma festa judaica, tem origem no Egito, aproximadamente 2000 anos antes de Cristo. No Egito, os descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó chegaram fugindo de um tempo de fome. Houve fome na terra e no Egito havia fartura. E o povo hebreu foi acolhido no Egito. Por quê? Naquele momento específico da história, o segundo homem mais importante no Egito era um hebreu, por nome de José. E ali o povo hebreu ficaram anos e anos. No Egito, aquela descendência de Abraão agora é escravizada. E eles foram escravizados por pelo menos 2 motivos, né? Porque 2 coisas haviam acontecido. Uma vez que o povo no Egito se multiplicou, e diz assim que eles se multiplicaram e ficaram extremamente grandes. E um novo faraó subiu ao Egito. Um faraó que não conhecia a importância, a relevância e a importância de José para o povo do Egito. E essa falta de conhecimento da relevância estratégica de José, o novo faraó sentiu o povo hebreu como uma ameaça. E o novo faraó, e aí foi escravidão sem piedade. Os historiadores dizem que nessa época da escravidão, a idade média de um judeu, um homem, era de no máximo 40 anos. De tanto sofrimento para a construção dos grandes movimentos que há no Egito hoje. E esse povo, nesse momento da história, vive um profundo conflito da sua história, um conflito da sua identidade. Por quê? Porque ao mesmo tempo que esse povo era herdeiro de uma grande promessa e habitar em uma terra de abundância, de paz, prosperidade, esse povo agora estava escravizado, distante da sua nação, em uma outra cultura e no meio de outros deuses, em condições de sofrimento e dor. Foi nesse contexto de sofrimento, dor, desespero, que Deus levanta quem? Moisés. Deus levanta Moisés e surge na história do povo hebreu, esse homem chamado Moisés, e Moisés ele é chamado para ser o agente de libertação do povo hebreu, tirando o povo da terra do Egito, que é o lugar de sofrimento, e levando para a terra prometida, a terra de Canaã. E não apenas simplesmente uma terra de um reino de paz, mas um reino de abundância, de paz, de prosperidade, de saúde, de plenitude e de alegria. E é interessante que na noite da grande saída, Deus havia sinalizado para o faraó a sua grandeza e o seu poder. E na noite da grande saída, o livro Êxodo, essa palavra Êxodo significa saída. Na noite do grande êxodo, da grande saída, diz que naquela noite que antecedesse a grande libertação, diz que o povo deveria celebrar a Páscoa. E como era celebrada a Páscoa? A Páscoa está aí no capítulo 12. Detalhadamente como o que cada família deveria fazer. Reunir ao redor de uma mesa,
sandálias nos pés, lombos cingidos, cajado na mão e comer apressadamente. Já viu aquele negócio assim que você está comendo? Aí deixa eu comer rapidinho aqui que eu estou com fome, mas eu preciso sair. Já aconteceu isso com você, André? Eu tenho que dar aula de história lá, rapidinho aí, um lanche aí, come e vaza. Diz que o povo deveria participar da Páscoa exatamente assim. Comer apressadamente, está lá o texto, coma a Páscoa, né? E aí eles deveriam sacrificar um cordeiro de sangue imaculado e deveria ser aspergido também nos umbrais das portas e das janelas, e ali seria feito a celebração da Páscoa. É interessante isso, porque naquela noite o povo celebrou pela primeira vez a Páscoa, na noite da grande saída. Sentar-se ao redor de uma mesa, comer um cordeiro assado no fogo, e a Páscoa do povo hebreu, Deus estabeleceu essa Páscoa, deveria ser celebrada uma vez por ano. E todas as vezes que esse povo celebrasse a Páscoa, né, os filhos perguntariam aos pais: o que é isso? Que rito é esse? O que significa Páscoa? Páscoa tem tudo a ver com cordeiro. Cordeiro. E o rito significava o seguinte: Deus nos tirou a preço de sangue. Deus, a preço de sangue de um cordeiro. Páscoa significa libertação de Deus da escravidão. É isso que significa Páscoa. Páscoa é isso aí. Algumas expressões saltavam aos olhos do povo em muitas gerações, todas as vezes que eles sentavam para celebrar a Páscoa. Escravidão. Escravidão. Morte. Libertação. Cordeiro. Canaã. Reino de prosperidade, justiça, paz, abundância para todos. E a cada ano, durante 2000 anos, o povo se reunia ao redor de uma mesa para celebrar isso, até que entra em cena Jesus de Nazaré. João Batista aponta para Jesus e diz o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O cordeiro no Velho Testamento, sempre ele apareceu, mas de forma embrionária, dando sinais. Abraão sacrifica o cordeiro. Os profetas falam do cordeiro. No Novo Testamento, as citações do cordeiro. João diz: eis o Cordeiro de Deus. O apóstolo Paulo chama Jesus de o nosso Cordeiro Pascal. E o Apocalipse, ele vem a grande exaltação do cordeiro. Ele fala do cordeiro mais de 40 vezes. Essa celebração, João Batista, a respeito de Jesus, então houve um conflito, quando João Batista chega ali e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque as pessoas não imaginavam, o que, pastor? Que havia uma escravidão maior, havia um libertador maior e havia um outro cordeiro. Outro detalhe: havia uma outra Canaã, não a Canaã terrena, mas uma Canaã celestial, porque um dia nós iremos retornar para lá. Há uma escravidão maior, há um libertador maior. Jesus morre na Páscoa hebraica, Jesus morre na Páscoa dos judeus. Porque todo ano as famílias rumavam para Jerusalém para celebrar a Páscoa, e Jesus vai também em romaria para Jerusalém. E agora os discípulos estão diante de um cordeiro, mas Jesus, quando ergue o cálice e toma na sua mão o pão sem fermento, ele diz: esse pão é o meu corpo e esse cálice é o meu sangue. Jesus faz uma aliança que visa uma libertação não para a terra, mas uma aliança que visa para um reino de justiça, paz universal, terrena, de tudo para todos. Jesus substitui a Páscoa judaica, a Páscoa do povo hebreu, por essa cerimônia que nós celebramos aqui, todos os meses, que nós chamamos da Santa Ceia do Senhor. Essa aqui é a substituição. Essa aqui é a nossa Páscoa. Jesus, ele faz isso. E nos reunimos para lembrar o quê? Lembrar do tempo de escravidão nas mãos do diabo.
para lembrar do nosso libertador, lembrar da nossa terra. Nós celebramos uma aliança com Jesus, com todas as famílias da terra. Os presbiterianos, os batistas, os assembleanos, os irmãos da Universal, da Renascer em Cristo Jesus, de todas as partes do mundo, do Japão, da Europa, não importa. No sangue de Jesus, não é uma libertação apenas política, mas uma libertação plena. E uma libertação também que não conduz o povo para uma terra ou uma nação de um estado de libertação, que nos conduz para o reino de Deus. Agora, nós precisamos entender que o reino de Deus, ele é aqui e agora. O reino de Deus não vai acontecer quando você morrer ou voltar para o céu, ou soar a última trombeta e o povo ser arrebatado. O reino de Deus está inaugurado, é aqui e agora. E Jesus foi apresentado dessa forma: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas, se o nosso Cordeiro Jesus tivesse morto, sido sepultado lá, passado pela cruz e morto, permanecesse morto, a morte teria sua última palavra. Sim ou não? Sim. Por isso que nós cristãos não celebramos somente o nosso Cordeiro Jesus, nós celebramos a Páscoa como festa da ressurreição do Cordeiro. Ele foi morto, mas ele ressuscitou. E porque ele ressuscitou, nós estamos aqui essa manhã. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e nós somos os mais miseráveis de todos os homens, porque não tem sentido. A festa da ressurreição é a festa da vida. Por isso que Jesus faz essa declaração solene: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ele diz ainda: o ladrão veio para roubar e para matar e para destruir, e para trazer morte. O que significa essa vida completa em Jesus veio nos dar? Não significa somente esperança depois da morte física. Significa a esperança da vida enquanto ainda não morremos fisicamente. Porque o mundo está cheio de sinais de morte. O mundo está repleto de sinais de morte. Quando nós cremos na vida após a morte, nós afirmamos também que nós cremos na vida após a morte, mas nós cremos na vida antes da morte. Essa é a vida em abundância que Jesus. Por quê? Nós éramos escravos da morte, significa que nós éramos escravos do medo da morte. E aí, ser escravo da morte, né, irmão? Morte é tudo aquilo que conspira contra a vida. Isso é ser escravo da morte. O que conspira? Preste atenção no que Jesus disse. O que é que Jesus disse? O ladrão não vem para matar, roubar e destruir. O que é roubar? Roubar significa que alguma coisa que era sua e não está mais na sua posse. O que você perdeu? Às vezes salvação não é simplesmente, às vezes salvação para quem está com fome é uma cesta básica. Salvação para quem tem problema nos rins é uma hemodiálise. Salvação, às vezes, para quem está no sequestro, numa cabana escondida há dias, é um telefonema anônimo. Salvação é isso. Então, roubar significa que alguma coisa que era sua e não está mais na sua posse, você não desfruta mais. Destruir significa que alguma coisa que você possui, mas está danificada e já não te satisfaz mais. Matar significa alguma coisa que não existe mais na sua vida. Quando Jesus ressuscita, no domingo da ressurreição, ele afirma a sua vitória. E ele diz o seguinte, que é possível, através da cruz de Jesus, resgatar tudo aquilo que nós perdemos por causa do diabo, do pecado, dos nossos vícios e de nós mesmos. Quanta coisa nós perdemos por causa de decisão errada, por causa de precipitação, por causa de não ouvir conselho, quantas coisas. Existem duas maneiras fundamentais como a morte nos oprime. Quando nós estamos ainda fisicamente vivos, tirando as condições dignas, né? As condições dignas da gente viver. Olha quantas expressões de morte que existe. A fome é um sinal de morte. Prostituição infantil é sinal de morte. Doenças é sinal de morte.
A terra ociosa é sinal de morte, corrupção política é sinal de morte. Tudo é sinal de morte. É político que desvia verba que deveria ir para a saúde, para salvar vidas, e desvia comprando coisas superfaturada, isso é morte, isso é sinal de morte. Tudo que rouba a nossa dignidade é sinal de morte, é expressão de morte quando ainda estamos vivos. Por isso, o domingo da ressurreição, nós assumimos um compromisso como igreja do Senhor Jesus Cristo, de lutar incansavelmente contra todos os agentes promotores e mantenedores de morte, contra toda expressão de injustiça que existe na sociedade. A igreja está aqui nesse mundo para sinalizar o reino de Deus. O novo reino está inaugurado, e quando nós encontramos uma pessoa sofrendo, uma pessoa em dor, uma pessoa com fome, uma pessoa enferma, nós vamos ali como igreja para dar sinais de vida. Quando celebramos a Páscoa, nós estamos dizendo que a vida em todas as suas dimensões é uma promessa para nós e é uma realidade através de Jesus. A Páscoa simboliza isso. É possível sim ter uma vida em abundância. E nós, como igreja, precisamos dizer para a sociedade: aquilo que pudermos redimir, vamos redimir. Aquilo que pudermos restaurar, vamos restaurar. O que você vai celebrar como Páscoa hoje? Coelho? Eu não sou contra as tradições, irmãos. Eu não sou contra o porco assado que você come, eu não sou contra o churrasco que o paulista faz, eu não sou contra também comer chocolate. Coma e me dê o chocolate que eu vou comer à vontade. Tem problema. Eu não sou contra a árvore de Natal, porque celebrar Natal sem brilho, sem presente, se Jesus é o maior presente de todos que foi nos dado, nós devemos presentear as pessoas. Mas a figura central da Páscoa é um animal que se chama o Cordeiro de Deus, que veio nos trazer libertação. O que roubaram eu vou redimir, o que destruíram eu vou restaurar, e o que não for possível redimir e restaurar, o que não é possível, eu aguardo na esperança da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele disse o seguinte: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão. Um dia eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. O mundo está cheio de sinais de morte. Hoje no culto da manhã, quando eu estava pensando nessa mensagem, o pastor Júlio estava cantando, eu estou tentando lembrar a canção que ele cantou lá assim: uma pequena nuvem é um sinal que a sua chuva vai descer. O mundo tem os seus sinais e nós não estamos percebendo. Coronavírus é um sinal. A guerra é um sinal. Falta de amor é um sinal. Falta de compaixão, falta de solidariedade. Quando aconteceu a pandemia, o que passou no coração dos homens era: agora o mundo vai ser diferente, porque agora nós somos vulneráveis, tanto rico quanto pobre. Explode uma guerra. Porque o coração do homem é mau. Se Jesus não entrar, não tem mudança. Então, não podemos inventar o Evangelho. O Evangelho é somente isso, não é mais do que isso. Um cordeiro que sabia que ia ser morto, e passo a passo, ele é o nosso cordeiro, ele é o nosso sacrifício, ele veio nos trazer libertação, e nós somos livres em Cristo. Hoje é o dia de nós cantarmos o cântico do Cordeiro, do Apocalipse, no capítulo 7 e 10. Ao nosso Deus que se assenta no trono. A Páscoa está centralizada no Senhor Jesus, que ressuscitou. E como nós devemos celebrar essa Páscoa, como igreja, nesse tempo? Assim comereis, assim celebre. Como? Lombos cingidos. Sabe o que é lombos cingidos? Preparados, porque se os sinais da volta de Jesus estão aí, eles estão cada vez mais fortes. Lombos cingidos, sandálias nos pés, vestidos prontos para partir. Nós estamos nesse mundo de passagem.
Se você espera que você vai viver 100, 120, 130 anos, que vai aparecer uma solução nessa terra, e que você vai chegar lá e vão congelar você, e depois de 2025, você vai ressuscitar de novo, esquece isso. A Bíblia diz que a vida de um homem é 80, 90 anos, que passa disso é cansado e enfado. Quantos anos o senhor tem, irmão Walter? 77, bem vivido. Quem aqui tem 77 anos? Levanta a mão. Quem tem mais de 77? Quem tem 80 aqui, levanta a mão. 80 anos. Quem tem 80 anos, levanta a mão. 280 aí? 280? 89? 79 e 80. É isso, só temos uma pessoa aqui com 80 anos. Uma pessoa. Sabe o que significa isso? De cada 500 pessoas que passa dos 50, só uma chega aos 80. De cada 500 que passa dos 50, só um chega aos 80. E nós estamos vivendo nesse mundo como se nós fôssemos viver aqui eternamente. Eternamente, não é assim? Sandálias nos pés, o cordeiro subiu, em breve voltará. Essa é a posição de saída da igreja. Temos que estar prontos. Você está pronto, meu irmão? Você está pronto, Pedro? Você está pronto, André? Está pronto? Temos que estar prontos, porque a qualquer momento, ó, pisca aí, Nando, pisca, piscou? Já foi. Pisca aí, foi. Você vai acordar e falar assim: cadê a Mariana? Cadê a Mariana? Sumiu? Sumiu a Mariana? Desapareceu? Andréia vai estar lá, qual é o seu nome? Daniela, né? Vai estar lá um dia, piscou, cadê a Daniela? Foi para o pai, arrebatado, sumiu. Está pronto, André? Tem que ir junto. Eu gostaria que nessa manhã, que a nossa esperança é a morte de Jesus e o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, só tem um propósito e um sentido: nos dar vida eterna. Nessa sociedade nós estamos envolvidos com tanta coisa e as pessoas colocam a esperança em tanta coisa furada. Você acha, irmão, que o Bolsonaro vai dar solução para o Brasil? Você tem essa ilusão? Ou que o Lula, ou que o Donald Trump, ou que o Biden, ou que qualquer líder da Europa, ou que quem vai descer, quem vai subir, quem vai... O que você acha? Você acha que não vai? A Bíblia diz assim que o mundo vai de mal a pior, porque o mundo jaz do maligno e o técnico do mundo chama-se Lúcifer, diabo. Nós vivemos aqui na dependência do Senhor Jesus, cuidando do nosso coração e na nossa alma e pedindo graça a Ele. Uma hora o céu acontece e nós vamos estar com Ele na glória para todos sempre. Eu não vou pedir para você ficar em pé. Eu quero que você somente curve a sua cabeça. E eu quero fazer uma oração com você, em nome de Jesus. A graça de Jesus nos alcança não por aquilo que fazemos, por aquilo que nos comportamos ou por aquilo que somos. A graça de Jesus nos alcança pelo amor dEle. Pelo amor dEle, amor. E o amor de Jesus está aqui essa manhã. E eu quero fazer um convite para você essa manhã, de aceitar esse sacrifício que foi feito na cruz, pela sua vida e pela minha vida. Às vezes nós conhecemos a Jesus, mas nós não colocamos a nossa vida nas mãos dele. Às vezes nós conhecemos a Jesus, mas nós falamos: Jesus, fica aqui que eu quero conduzir em minha vida do meu jeito. E como Jesus ele é educado, se existe uma palavra que eu posso definir Jesus, é elegância. Ele deixa. Mas de repente você começa a perceber que o caminho que você está tomando, a maneira como você está vivendo, não está sendo legal. E aí você chama Jesus, ele segura na sua mão e existem alguns armários que você precisa abrir e você não consegue abrir. Existem algumas gavetas que você precisa abrir que você não consegue. Existem ruas e casas que você precisa ir que você também não consegue. Existem pessoas que você precisa conversar que você também às vezes não consegue. E Jesus fala assim para você: me dá a mão aí, vamos ali que eu vou abrir essa caixa junto com você. Vamos ali abrir essa gaveta junto, vamos
Vamos nessa casa, eu vou junto com você. E a gente começa a andar com Jesus e a gente começa a perceber que a nossa vida fica diferente, porque Ele está do nosso lado. Andar com Jesus não significa que nós não vamos ter vale. Significa que o salmista ele disse: quando eu passar, e eu gosto dessa palavra passar, porque não vai ficar eternamente no vale, tu estarás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, que é o símbolo da alegria do Espírito Santo. A paz, a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e um dia, na viva esperança, encontrarei com o Senhor Jesus na glória. Eu não sei o que é Páscoa para você, mas a Páscoa verdadeira é Cristo morreu pelos nossos pecados. Aceite isso. Pai querido e amado, eu quero nessa manhã agradecer por esse culto, agradecer por esse momento, agradecer por essa celebração que vem nos lembrar quem é o nosso verdadeiro e único poderoso libertador, que é o Cordeiro de Deus, que veio nos trazer vida, veio nos trazer paz, veio nos trazer alegria, veio trazer sentido para tudo aquilo que nós fazemos. Desde um copo com leite, com café que nós tomamos numa padaria, a uma grande celebração em família. Porque tudo que somos, tudo que temos, quando pisamos nesse mundo, nós sabemos que isso aqui é solo sagrado. Nós pisamos com temor e tremor, porque o Senhor está nesse lugar. Derrama da tua graça nos corações essa manhã, e que esses corações possam ser alcançados pela tua graça, pela tua bondade e pela tua misericórdia, em nome de Jesus, amém. Se você crê, você aplauda o Senhor e aceite a graça, o perdão, a misericórdia, o favor, o amor, o sustento, a cura, a restauração, tudo aquilo que o inimigo roubou da sua vida, em Jesus Cristo, você pode resgatar em nome de Jesus.